E se eu te dissesse que a Bíblia que você conhece hoje não está completa? Durante séculos, livros inteiros foram apagados, proibidos e esquecidos. Mas por quê? O que esses textos diziam de tão perigoso que precisou ser removido? Será que esconderam a verdade de nós? Alguns falam sobre anjos caídos e segredos do céu, outros revelam ensinamentos ocultos de Jesus, e há até aqueles que descrevem eventos proféticos assustadores que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre Deus e a fé. Mas aqui vai a pergunta: quem decidiu o que deveria estar na Bíblia? E será que podemos confiar nessas decisões? O que você vai descobrir agora pode te chocar. E eu já quero saber a sua opinião. Esses livros deveriam voltar para a Bíblia ou foram removidos por um bom motivo? Comente agora e se prepare, porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você acredita. O que são os livros perdidos da Bíblia? Imagine que, por séculos, um segredo esteve escondido dos olhos do mundo. Livros inteiros, relatos misteriosos, histórias que poderiam mudar completamente a forma como entendemos a Bíblia. Agora, imagine que esses escritos foram deliberadamente retirados, apagados, esquecidos. Mas por quê? Quem tomou essa decisão? E mais importante, o que esses livros dizem que não queriam que soubéssemos? Antes de responder a essas perguntas, precisamos entender como a Bíblia, o livro mais influente da história, foi montada. Você já se perguntou quem escolheu quais livros fariam parte dela? Será que foi Deus? Ou foram homens com interesses ocultos? A verdade é que, nos primeiros séculos do cristianismo, existiam muitos textos religiosos circulando. Alguns eram cartas de apóstolos. Outros eram relatos de testemunhas oculares da época de Jesus. E alguns eram até escritos misteriosos que falavam de anjos, profecias e segredos divinos. Mas havia um problema. Nem todos concordavam sobre quais livros eram realmente inspirados por Deus. Foi somente muitos anos depois da morte de Cristo que líderes religiosos se reuniram para definir o que entraria ou não na Bíblia. Mas aqui surge uma questão intrigante. Se esse processo foi conduzido por humanos, quem garante que certos livros não foram excluídos por motivos políticos ou teológicos? Entre os textos que ficaram de fora, alguns se tornaram extremamente polêmicos. Livros como o Evangelho de Tomé, o livro de Enoque e os Macabeus foram considerados controversos demais para estarem na Bíblia que conhecemos hoje. Mas se eram tão perigosos, o que continham? E aqui está um detalhe ainda mais inquietante. Alguns desses livros perdidos são mencionados dentro da própria Bíblia. Isso mesmo, existem passagens nas Escrituras que fazem referência a textos que simplesmente desapareceram da versão final do livro sagrado. Mas agora a pergunta mais importante: qual seria o impacto desses livros se estivessem na Bíblia? Mudariam nossa compreensão do céu, do inferno, dos anjos, da vida após a morte? Agora vamos revelar quais são os 7 livros perdidos da Bíblia e o que exatamente eles dizem que pode ter levado à sua exclusão. E prepare-se, porque alguns deles contêm segredos que podem abalar tudo o que você acredita. Agora que sabemos que certos livros foram retirados da Bíblia, surge a pergunta: quais são esses livros e o que exatamente eles dizem? Prepare-se, porque o que vamos revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga as Escrituras. O livro de Enoque, o livro proibido sobre os anjos caídos. Imagine um livro que descreve anjos rebeldes descendo à terra, se casando com mulheres humanas e dando origem a uma raça de gigantes chamados Nefilim. Um livro que revela detalhes sobre o mundo espiritual, o inferno e até mesmo o juízo final. Esse livro existiu e era considerado sagrado pelos primeiros cristãos. Mas hoje, ele está fora da Bíblia. Por quê? O livro de Enoque narra que um grupo de anjos, chamados de vigilantes, desobedeceu a Deus, se uniu às mulheres humanas e ensinou segredos proibidos à humanidade, como a arte da guerra, da feitiçaria e da astrologia. Deus então puniu esses anjos caídos e os prendeu em abismos profundos. O mais chocante: esse livro é citado na Bíblia, no livro de Judas 1, 14 e 15, provando que os escritores bíblicos conheciam seu conteúdo. Mas ainda assim, foi removido do cânon oficial. Agora pense:
O que mais esse livro poderia revelar que fez com que fosse apagado da história? O livro de Tobias, o anjo que andou entre os homens. Este livro conta a história de um jovem chamado Tobias, que embarca em uma jornada e recebe a ajuda de um anjo disfarçado de humano. O anjo, chamado Rafael, ensina lições espirituais profundas e até revela conhecimentos secretos sobre a cura e a batalha contra demônios. Mas por que um livro que fala sobre um anjo enviado por Deus foi removido da Bíblia protestante? Muitos dizem que ele foi descartado porque fazia referências diretas à intercessão dos anjos e ao poder das boas obras, algo que se tornou um ponto de divergência teológica ao longo da história. Será que esse livro revelava demais sobre o mundo espiritual? O livro de Judite, a mulher que enganou e matou um general diferente de outras histórias bíblicas. Este livro narra a jornada de Judite, uma mulher corajosa que se infiltra no acampamento de um exército inimigo e, usando sua inteligência e beleza, consegue enganar e assassinar o general que ameaçava seu povo. O detalhe polêmico: ela usa sedução e estratégia para cumprir seu objetivo. Esse livro foi rejeitado por muitos porque contrariava o modelo tradicional da mulher na Bíblia, mostrando uma heroína que utilizava métodos incomuns para alcançar a vitória. O livro de Baruque, o testemunho esquecido do profeta Jeremias. Esse livro contém orações, lamentos e profecias poderosas, escritas como um alerta para o povo de Israel. Ele reforça mensagens de arrependimento e fala sobre um Deus que não abandona seu povo, mesmo nas piores situações. Mas apesar de sua mensagem espiritual profunda, o livro de Baruque foi removido por muitos grupos cristãos ao longo da história. Será que foi simplesmente esquecido? Ou havia algo nele que certos líderes não queriam que fosse lido? Primeiro e segundo Macabeus, a revolta, que a história tentou apagar. Estes livros narram uma das histórias mais emocionantes e sangrentas do Antigo Testamento, a revolta dos judeus contra um império opressor. Eles falam de resistência, de fé inabalável e de batalhas heróicas contra a dominação estrangeira. Mas o detalhe mais intrigante: eles contêm a base para a doutrina do purgatório, um conceito rejeitado por várias correntes cristãs. Muitos acreditam que esses livros foram excluídos porque desafiavam a teologia de certas denominações. Se esses textos nunca tivessem sido removidos, será que a crença sobre o que acontece após a morte seria diferente hoje? O livro da sabedoria, um conhecimento perdido? Este livro contém ensinamentos profundos sobre a alma, a vida após a morte e o destino dos justos e dos ímpios. É um livro que mistura poesia e filosofia, e muitos acreditam que suas palavras se assemelham aos ensinamentos de Jesus Cristo. Seus escritos eram tão poderosos que alguns estudiosos acreditam que ele influenciou diretamente a teologia do Novo Testamento. Mas então, por que ele foi excluído? O que esses livros poderiam revelar? Agora que você conhece esses 7 livros misteriosos, surge a grande questão: o que aconteceria se eles nunca tivessem sido removidos? Será que nossa visão sobre Deus, o céu, os anjos e a vida após a morte seria diferente? Agora vamos mergulhar fundo na história da remoção desses livros, revelando quem tomou essa decisão e por quais razões. Mas antes de continuarmos, queremos saber sua opinião. Qual desses livros você acha que deveria estar na Bíblia? Deixe seu comentário. Quem removeu os livros da Bíblia e por quê? Se esses livros eram tão importantes, se eram lidos e respeitados por muitas comunidades religiosas, o que aconteceu? Quem tomou a decisão de excluí-los da Bíblia? Essa resposta envolve conflitos teológicos, decisões políticas e até disputas de poder. Vamos entender como isso aconteceu. O primeiro cânon bíblico, a Bíblia, era diferente. No passado, muita gente pensa que a Bíblia sempre foi como a conhecemos hoje. Mas a verdade é que isso não é bem assim. Nos primeiros séculos do cristianismo, não existia uma única Bíblia oficial. Havia várias versões das Escrituras sendo utilizadas em diferentes regiões. Naquela época, muitos cristãos usavam a Septuaginta, uma versão grega do Antigo
testamento que continha vários dos livros que foram posteriormente excluídos. Mas então surge a pergunta: se os primeiros cristãos aceitavam esses livros, por que foram retirados? O grande corte. Quem decidiu remover os livros? A resposta está em dois momentos cruciais da história: o Concílio de Jamnia, 90 depois de Cristo, a decisão judaica. Depois da destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos, os líderes judeus precisavam unificar suas crenças. Eles decidiram adotar um conjunto oficial de escrituras, removendo alguns livros que não estavam escritos originalmente em hebraico. Livros como Macabeus, Tobias, Judite, Baruque e Sabedoria foram excluídos da Bíblia judaica, mas os cristãos continuaram a usá-los por séculos. Então, se esses livros eram lidos pelos primeiros cristãos, quem tomou a decisão de removê-los? Do cristianismo? A Reforma Protestante, século XVI, a Bíblia sofre outra mudança. Durante séculos, a Igreja Católica usou uma versão da Bíblia que continha esses livros. Mas no século XVI, Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante, fez algo surpreendente. Ele removeu 7 livros do Antigo Testamento, porque acreditava que eles não eram inspirados por Deus. Lutero também tentou remover livros do Novo Testamento, como Tiago, Hebreus e Apocalipse, porque achava que eles contradiziam seus ensinamentos. Como resultado, as Bíblias protestantes passaram a ter menos livros do que a Bíblia católica. Ou seja, não foi Deus quem retirou esses livros, foram decisões humanas. Mas será que essa decisão foi apenas teológica? Ou havia algo muito maior acontecendo nos bastidores? O fator político. A Bíblia, como ferramenta de poder. Agora, aqui está algo chocante que muitas pessoas não percebem. As decisões sobre a Bíblia também foram influenciadas por interesses políticos e religiosos. Imagine um mundo onde a Igreja e o Estado andavam lado a lado, controlando o que as pessoas acreditavam. Alguns livros excluídos falavam de resistência contra governos opressores, como os livros dos Macabeus que narravam uma revolta contra um império estrangeiro. Será que esses textos eram perigosos para os líderes da época? Outros livros traziam visões diferentes sobre anjos, demônios e o destino da alma, como o livro de Enoque. Será que essas ideias eram muito perturbadoras para os teólogos da época? Alguns textos tinham ensinamentos que iam contra certas doutrinas que foram estabelecidas depois. Por exemplo, o livro da Sabedoria fala sobre a imortalidade da alma de uma forma que influenciou o pensamento cristão, mas que não agradava a todos os líderes religiosos. Ou seja, não foi apenas uma questão de espiritualidade. Havia interesses em jogo. A grande pergunta: a Bíblia que temos hoje está completa? Agora que sabemos que livros foram retirados da Bíblia, que isso aconteceu por decisões humanas e que havia interesses políticos e teológicos envolvidos, surge uma questão crucial. Será que a Bíblia que temos hoje é realmente completa? Muitas pessoas acreditam que esses livros perdidos deveriam ser lidos novamente, pois podem conter ensinamentos valiosos que foram deixados de lado. Outros dizem que Deus preservou apenas o que realmente era necessário para a nossa fé. E você? O que acha disso tudo? Uma história de mistérios e decisões humanas. Agora que entendemos quem removeu esses livros e por quê, o que isso significa para nós hoje, vamos explorar algo ainda mais intrigante. O que esses livros poderiam mudar na nossa fé e na nossa compreensão sobre Deus, anjos, demônios e a vida após a morte. Mas antes, queremos saber a sua opinião. Você acha que a Bíblia deveria incluir novamente esses livros? Qual dessas informações mais te surpreendeu? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade oculta. O que os livros perdidos dizem e por que isso pode mudar tudo? Agora que sabemos que existem livros excluídos da Bíblia, surge um questionamento ainda mais intrigante. O que está escrito neles? Se esses textos fossem apenas histórias comuns, não haveria motivos para removê-los.
Mas se foram proibidos e esquecidos, talvez houvesse algo neles que desafiasse as crenças estabelecidas. E o que você vai ver agora pode mudar completamente sua visão sobre o que realmente está na Bíblia. O livro de Enoque, a revelação proibida sobre os anjos e o juízo final. Esse talvez seja um dos livros mais polêmicos e misteriosos, retirados da Bíblia. O livro de Enoque foi amplamente lido pelos primeiros cristãos, mas acabou sendo banido da maioria das Bíblias modernas. E por quê? Ele fala sobre anjos caídos que vieram à Terra e tiveram filhos com mulheres humanas, os Nefilins, gigantes que teriam habitado a Terra. Ele também descreve visões detalhadas do juízo final, que coincidem com o que encontramos no Apocalipse. Além disso, ele revela uma estrutura celestial complexa, com hierarquias de anjos e até descrições do céu e do inferno. Agora pense comigo. Por que a igreja decidiu que esse livro deveria ser esquecido? Será que essas revelações eram perigosas demais? O livro dos Macabeus, a Guerra Santa, que foi removida da história. O que você pensaria se soubesse que a Bíblia omitiu um dos maiores atos de resistência religiosa da história? Os livros dos Macabeus contam a história de um grupo de judeus que lutou contra um império opressor para preservar sua fé. Esses livros falam sobre milagres surpreendentes, como o óleo que queimou por 8 dias no templo, origem da festa judaica de Hanukkah. Também trazem referências claras à vida após a morte e a ressurreição, algo que não era amplamente aceito por todos os judeus na época. Agora pense, por que removeram um livro que falava sobre fé, resistência e milagres? Será que era porque o poder religioso não queria que o povo se inspirasse nessas histórias? O Evangelho de Tomé, as palavras secretas de Jesus? E se eu te dissesse que existe um evangelho que afirma conter ensinamentos secretos de Jesus? O Evangelho de Tomé é um dos textos mais misteriosos descobertos nos últimos séculos. Nele, não há histórias sobre os milagres de Cristo, mas sim frases enigmáticas atribuídas a ele. Algumas dessas frases são muito parecidas com as que estão nos evangelhos canônicos. Outras são bem diferentes, sugerindo que Jesus ensinava que o reino de Deus estava dentro de cada um e que o autoconhecimento era essencial para encontrar a salvação. E agora surge a pergunta: por que esse evangelho foi excluído? Será que suas mensagens eram consideradas muito revolucionárias? Ou será que alguém queria que apenas uma versão da mensagem de Jesus fosse aceita? O que isso muda na nossa fé? Agora que sabemos que existem livros perdidos e que eles falam sobre anjos caídos, batalhas espirituais, ensinamentos ocultos de Jesus e a resistência contra impérios, o que isso significa para nós hoje? Existem duas possibilidades: que esses livros foram removidos porque não eram inspirados por Deus. Ou seja, o que temos na Bíblia hoje é tudo o que realmente importa para a nossa fé. Ou esses livros foram removidos porque eram perigosos para o controle religioso e político da época. Isso significa que existem segredos na Bíblia que foram escondidos ao longo da história. E você, o que acredita? Uma verdade que precisa ser discutida. O fato é que a Bíblia que conhecemos hoje não foi sempre assim. Ela passou por edições, cortes e decisões feitas por pessoas com interesses teológicos e políticos. Mas será que a verdade pode ser escondida para sempre? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esses livros deveriam voltar para a Bíblia? Qual dessas informações mais te surpreendeu? A Bíblia que temos hoje está realmente completa? Comente aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, se inscreva agora no canal Mundo do Saber e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!